aqui contar para vocês um pouquinho da nossa vida, da nossa aventura. Eu sou a Lisa Ficker. Eu sou o Daniel Schweisser. E eu, desde criança, sempre gostei muito de ir pra praia. Meus pais sempre me levaram desde que eu era bebê. Então sempre tive um contato muito grande com a água. E sempre tive um sonho de viajar pelo mundo. A forma como isso aconteceria, ainda não tinha ideia quando eu pensava nisso. Podia ser um mochilão, podia ser de carro. Aí eu conheci o Daniel em Ilhabela e ele tinha parado de velejar, voltou a velejar. Daqui a pouco ele vai contar para vocês a história dele. Eu comecei a participar das regatas, mas não como velejadora. Daniel é fotógrafo e eu comecei para as regatas, ele velejava de HPE. Comecei a tirar foto, ser fotógrafa da classe HPE. Fiquei fotografando durante aproximadamente uns 2 anos a classe. Depois de 2 anos eu parei e aí surgiu a ideia de dar a volta ao mundo. E aí essa história eu vou contar para vocês daqui a pouco. Eu desde criança eu já velejava. Eu comecei velejando pequenininho, de Optimist, com 6, 7 anos de idade. E eu já tinha um sonho de morar num barco desde criança, assim. Eu pensava num barquinho pequenininho, assim, era tudo mais ou menos do meu tamanho, do meu sonho, e queria morar nele, assim. Então, depois que eu fui amadurecendo e continuei velejando, essa ideia de dar a volta ao mundo já passava pela minha cabeça muitas vezes. Era um dos sonhos que eu tinha para o futuro. Depois, mais tarde, eu parei de velejar lá pelos 20 e poucos anos, fiquei uns 10 anos sem velejar e esse sonho ficou um pouco adormecido. Trabalhando com fotografia, é o que eu fazia no Brasil. Até que eu conheci a Lisa, numa época que eu estava voltando a velejar, a gente se conheceu até em Ilhabela, que é um lugar de vela. E fomos voltando, ela começou a velejar um pouco comigo, fomos nos tornando velejadores novamente, mas ainda não tinha esse plano, essa ideia combinada. Até que um dia surgiu, na verdade foi a Lisa que trouxe essa ideia, assim. Ela viu uma matéria numa revista, numa náutica, sobre volta ao mundo, famílias, e veio, olha que legal isso aqui. E se a gente desse uma volta ao mundo de veleiro? Eu falei, achou, é isso, só eu, quer ir quando? Hoje, amanhã? Que horas a gente vai? E assim foi, conta mais aí. Bom, naquela revista então eu acabei chegando ao ponto como eu iria viajar pelo mundo, como eu iria conhecer novas culturas, novos lugares, novas pessoas. E aí isso foi no começo de namoro, a gente começou a namorar essa ideia, mas isso levou um bom tempo. A gente começou a brincar, vamos dar a volta ao mundo, vamos dar a volta ao mundo, e um dia, no final de semana, a gente estava em Ilhabela e o primo do Daniel, ouvindo, sempre com a gente, acompanhando as nossas aventuras, as regatas, também velejador, ouvia a gente sempre comentando que a gente queria dar a volta ao mundo. Que antes a gente só falava, a gente só dizia, a gente tinha essa vontade, a gente falava, a gente concordava com esse sonho em comum, mas a gente não tinha feito um plano prático para tornar isso realidade. A gente ainda não tinha assumido isso como uma coisa a qual a gente se propunha. Voltamos para São Paulo, recebo um e-mail com tipo 3 páginas. Toda a preparação para fazer uma viagem de volta ao mundo de veleiro. Na hora eu tomei um susto, eu olhei para o Daniel e falei, você recebeu o e-mail? Ele falou, recebi. Eu falei, e aí? E a gente então decidiu que a gente ia dar a volta ao mundo, que era a nossa vontade, que era o nosso desejo. Falei para eles, vem cá, se a gente quer dar a volta ao mundo, vai ter que ser agora. Porque agora a gente está num momento que a gente consegue se desvencilhar da nossa vida, do nosso trabalho, a gente ainda não tem filhos, no nosso caso, então ou a gente vai agora ou vai ficar mais complicado daqui a pouco. Não foi fácil. Não foi fácil, você pode falar. Não foi fácil, porque eu era professora de uma universidade em São Paulo, eu tinha acabado de terminar meu doutorado, meu pós-doc, e então pensar que você larga tudo depois de tantos anos de estudo para dar uma volta ao mundo era uma coisa que mexia um pouco comigo, mas era um sonho que estava dentro de mim. E a gente pensou bem e falou, não, acho que agora é a hora mesmo de sair, partir para essa volta ao mundo. Aí a hora que a gente falou, olhou um para o outro, falou, vamos, apertou uma mão do outro e falou, então a gente vai fazer isso acontecer, é uma decisão.
A partir daí foi. A partir daí tudo começou, a gente começou a tomar as atitudes, o mundo começou a convergir a nosso favor, para a favor disso acontecer. É aquela coisa, você joga para o mundo e o mundo traz de volta para você. Foram 2 anos de muito estudo. Daniel estudava muito, pesquisava muito sobre barcos, porque no Brasil a gente tem bons barcos, mas a gente não tem a quantidade de barcos que a gente tem nos Estados Unidos. Eu diria que assim, existem barcos bons no Brasil, sim, existem... Só que assim, você pode ter um super barco feito especialmente para você no Brasil, mas a gente não tinha dinheiro para isso. O barco realmente, para fazer uma volta ao mundo, estava fora dos nossos... Daquilo que a gente entendia como um barco bom para dar uma volta ao mundo, a gente não conseguia comprar no Brasil. E fora a gente viu que era possível, com o que a gente conseguia juntar ali, de ter um barco suficiente para essa viagem, na nossa opinião. A gente então começou a preparação, fez os cursos para tirar carteira de arrais, de mestre e de capitão. Nós dois somos capitães. Ele é o capitão, claro, eu sou a first mate, mas os dois têm a carteira de habilitação. Bom, a partir do momento que a gente decidiu ir, foi o momento de descobrir o que a gente realmente precisava aprender. Então veio essa parte dos cursos, curso de capitão e muita pesquisa de internet. Foram uns 2 anos aprendendo sobre o que é um barco para fazer uma viagem dessa, o que a gente precisa aprender para fazer uma viagem dessa, como são os equipamentos, o que realmente precisa, o que não precisa. Tudo isso na teoria ainda, que ainda está longe da prática, mas é o melhor que a gente podia ter lá de onde a gente estava naquele momento. Eu comecei a praticar mais, a velejar, porque o Daniel já velejava desde 8 anos, como ele mesmo disse, mas eu não tinha prática nenhuma na vela, então comecei a correr regata com HPE com ele. Depois disso a gente ficou cerca de 1 ano correndo regata juntos, eu mudei de barco, fui correndo um outro, e para ter experiência, para ter um pouco de noção quando a gente comprasse o nosso próprio barco. Aí vieram as partes práticas, né? A gente tinha uma casa, nosso plano qual que era? Era alugar essa casa para ter uma renda para ajudar a gente na compra do barco e principalmente para manter a gente durante a viagem. Quando a gente tem um foco, quando a gente tem um objetivo, uma determinação, as coisas acontecem muito rápido. É impressionante a quantidade de energia que a gente tem para fazer uma coisa quando a gente realmente sabe por que a gente está fazendo aquilo. Quando você realmente tem vontade de fazer uma coisa, até as tarefas que seriam mais chatas, mais trabalhosas, assim, as funças, você tem um dobro de energia para fazer aquilo, você faz com muito mais vontade, alegria. E pelo menos foi assim pra gente. Então todo esse processo, embora ele, olhando de trás, do começo, ele parecia gigantesco, olhando da agora parece que foi até que rapidinho, assim. Bom, depois da magia de ter conseguido fazer com que as coisas acontecessem rapidamente, era hora de partir. E essa é uma parte difícil. Acho que inclusive agora, durante a viagem, a hora de partir dos lugares, de deixar as pessoas, essa é a parte, para mim, especialmente, muito difícil. Então, foi muito difícil fechar tudo, vender carro, vender tudo que a gente tinha e falar tchau. Essa realmente é o maior pulo que você dá num plano como esse. Porque você tem um monte de coisa legal, um monte de gente que você ama, você tem uma vida lá que você está fazendo de certa forma, uma troca, não uma troca completa, não uma troca para sempre, mas por um período longo você está escolhendo ficar longe disso tudo e mudar completamente a sua vida e deixar tudo isso para trás. Então tem que estar decidido mesmo, porque não é fácil. Não é uma mudança fácil, não. Apesar de ser o nosso sonho, não é fácil ficar longe dos amigos, não é fácil ficar longe da família. A gente faz amigos pelo caminho também, mas não é a nossa língua, para a gente é mais difícil. A gente fala inglês bem, mas tem coisas que emocionalmente é difícil se expressar como a gente se expressa em português. Então a partida foi doída, foi como sempre, toda partida dói. Mas aquele momento é um momento que você vive muito intensamente, tanto a perda quanto a expectativa, a perda por escolha, mas
É uma perda quanto à expectativa, quanto àquela emoção de você resolver fazer uma coisa completamente diferente e pegar e se lançar e fazer, se jogar de cabeça. É um momento de vida muito intenso. Bacana ver isso. É legal. É legal. Bom, aí a gente partiu no dia 9 de fevereiro de 2014, fomos para os Estados Unidos, a procura do nosso barco. E aí o Daniel pode contar para vocês como foi essa epopeia aí de cerca de 4 meses para achar o Obi. Bom, vocês podem me chamar de louco, talvez eu até seja, mas quando eu saí do Brasil eu conhecia só os barcos de regata que a gente tinha lá, alguns barcos de cruzeiro, desses estaleiros grandes, mas eu sabia que não era aquilo que eu estava procurando, mas eu nunca tinha visto fisicamente esses outros barcos, nunca tinha entrado neles, e eu gosto da parte técnica, eu nunca tinha desmontado um barco desse. Então a gente saiu marcando visita em barcos nos Estados Unidos, os mais diferentes. Eu tinha uma lista enorme de barcos que eram do nosso interesse, que eram realmente muitos, assim. E fomos vendo um a um o que era realmente cada barco desse. Eu praticamente desmontei cada barco desse, a gente visitou, foram 54 barcos, né? 54 barcos. A gente fez planilha de todos os barcos, com tudo que tinha nos barcos, porque a gente precisava saber o custo. Às vezes um barco é barato, mas falta muito equipamento, e aí você tem que comprar todos esses equipamentos e acaba ficando muito mais caro. Então a gente tinha planilha desses 54 barcos, que chegou no final, eu não aguentava mais. O Daniel entrava nos barcos e ele desmontava o barco inteiro. Eu falava, não, Daniel, como eu sou muito alta, muitos barcos eram legais, eram bonitos, tal, eram bons, mas eu não cabia dentro do barco. Eu falei, eu não vou viver num barco onde eu não consigo ficar em pé. Então eu entrava no barco, se o teto do barco já não dava para mim, eu ficava meio abaixada, aí eu falava para ele, não, esse aqui não. Mas não adiantava, ele desmontava o barco inteiro para conhecer o barco. Era tipo assim, eu tinha uma bala só na agulha. A bala era boa, o rifle era bom, dava para matar o bicho, mas só tinha uma bala. Então não podia errar ali, eu achava que eu não podia errar. Então eu tinha que realmente entender o que eu estava fazendo, que escolha que eu estava fazendo. Era uma escolha importante pra gente, que ia refletir na nossa viagem inteira. E fora que eu amo o barco, então pra mim era divertido aquilo. Então a gente procurava isso, um barco bom, em boas condições, que tivesse um nível de equipamento bom. E para comparar os diferentes barcos, a gente fez essas planilhas todas. Primeiro para a gente entender o que a gente gostava, porque tinha coisa que eu gostava, tinha coisa que a Elisa gostava, ela tinha a visão dela, eu tinha a minha visão, e a gente tinha combinado que ia ser um barco que os dois se apaixonassem. Tinha que ser alguma coisa que a gente nenhum dos dois depois se arrependesse. Por isso que foram tantos barcos. Nesses 3, 4 meses aí pela busca, também não foi fácil. A gente estava nos Estados Unidos, viajando pelo país inteiro. A gente viajou quantas mil milhas? 3.000 milhas. 3.000 milhas de carro. A gente foi da Flórida até Maryland. A gente fez a volta na Flórida inteira, toda a costa da Flórida, depois subiu até Annapolis, Maryland. E a gente estava economizando dinheiro para comprar o barco. Então a gente alugou o carro, mas a gente ficava em hotel mais barato que a gente achava. Tipo, a gente ficou em várias roubadas, vários cafofos, Airbnb, tudo que a gente conseguia de mais barato era o que a gente ficava para poder guardar dinheiro para comprar o barco. O foco era o barco. O foco era um só, era o barco. A gente não estava lá para turismo, a gente não estava para nada. Foram 3 meses focados em conseguir o melhor barco que a gente pudesse com aquilo que a gente podia, com aquilo que a gente tinha de verba para isso. A gente foi agendando pela costa americana as visitas dos barcos com cada um, tipo, tinha uma agenda com horário, agora a gente vai ver se vai visitar esse barco, aquele barco, enfim. Foi bem puxado, mas eu acho que no fim valeu a pena. Acho que foi um trabalho bem executado. E a gente tinha achado um site, não sei se vocês conhecem, que chama Marina.com, que tinha muitas, lá é em inglês, mas tem muitas dicas sobre o que seria um barco bom, como é o processo, quais as roubadas, quais os erros mais comuns. Tem muita informação boa lá. A gente se baseou muito nisso para fazer as nossas escolhas, para algumas filosofias que realmente a gente se mostraram verdadeiras, assim, não gastar toda a verba que você tem na compra do barco, porque você vai gastar muito mais depois para preparar. Mesmo a gente comprou o barco bom, bem preparado, em excelentes condições, com muito equipamento,
você vai gastar mais um monte para deixar esse barco pronto e para manter ele. Então, tem várias ideias que a gente não enxergava antes de conhecer isso, que com essa leitura já abriu nossos olhos, foi muito válido e se mostrou verdadeiro. E tem mais uma coisa que a gente percebeu, a gente viu algumas viagens nesse curto, acho que é um curto período de tempo de experiência que a gente tem já nessa viagem no mar, a gente já viu algumas viagens irem para o vinagre, não darem certo porque escolheram barcos que não funcionavam para aquilo ou que deram problema, que deram defeito. Então eu acho que tem que ser cuidadoso nisso. Eu acho que se mostrou válido ter sido cuidadoso com essa etapa. Tá pagando isso, tá pagando bem, tá valendo a pena, a gente tá podendo usufruir desse trabalho cuidadoso que a gente fez agora. Acho que valeu a pena. A gente tem paixão pelo Obi, a gente conversa com ele, a gente beija ele, a gente bate papo com ele, faz parte da nossa família. É coisa meio de louco, né? Meio de velejador, então dando a volta ao mundo, é normal. Você vai ficando um pouco estranho nesse processo. Mas a cada dia, por incrível que pareça, a gente só consegue descobrir coisas boas do barco. A gente é feliz a cada dia com ele e as descobertas sempre são positivas, nossas descobertas com o Obi. Eu diria que assim, uma viagem a dois é na verdade uma viagem a três. Porque eu, a Lisa e o Obi, a Lisa e eu somos três, na verdade, nessa viagem. Ou a gente está ficando muito louco já. E para escolher o Obi, eu tinha na minha cabeça que, para mim, o mais importante numa viagem seria a segurança. Acho que é coisa de mulher, né? Para homem é um pouco diferente, mas eu pedi para o Daniel que a gente tivesse tudo possível para ter tudo mais seguro, inclusive o barco, que o barco fosse um barco extremamente seguro. Isso para mim era muito importante. Esse quesito é muito pessoal, você pode ter diferentes níveis de segurança e claro que tudo num barco, acho que como na vida, são trocas, né? Você quer ter um barco de aço, parede super grossa e pesado, tá bom, mas ele vai ser lento que nem uma tartaruga. Você quer ter um barco de regata, maravilha, vai ser muito rápido, mas bateu numa tartaruga, afunda. Afunda não, mas machuca, né? Então tem um ponto aí no meio entre esses dois extremos que cada um vai achar aquilo que te faz feliz e confortável. A gente esqueceu de contar para vocês que na preparação a gente fez alguns cursos que foram muito interessantes. Um deles é um curso da Marinha, que chama Dia de Mar. Na realidade é um simpósio de segurança do navegador amador. E nesse simpósio então tem esse Dia de Mar, que é muito legal porque você vai a bordo de um navio da Marinha, faz todo o procedimento de emergência. Então a gente pulou na água, abriu a balsa salva-vidas, nós ficamos a bordo da balsa salva-vidas por um tempo e foi muito interessante. Espero nunca precisar, né? Mas quem quiser saber como é que funciona, como é que é disparar um sinalizador, a gente disparou, como é que se deve pular do barco, como se deve nadar, como se deve ficar todo mundo dentro da água para se aquecer, subir na balsa, como lidar com os equipamentos da balsa. Se você quiser aprender tudo isso sem ser da maneira traumática, tem essa opção. A gente fez isso. Foi muito legal, foi interessante. Valeu muito a pena. A gente também conversou com muita gente que já tinha viajado ou dado a volta ao mundo, e foi bem interessante também, né? A gente foi formando o nosso conceito muito também em cima dessas conversas com gente muito experiente. Com pessoas que já conheciam, já tinham feito. E fizemos vários boat shows também, né? A gente foi em boat show do Rio, que teve palestras com circunnavegadores interessantes. Fizemos seminários no boat show de Miami primeiro. Foi bem legal também. Fizemos seminários no boat show de Anápolis, que foi muito bom. Esse é fantástico. Tem dois boat shows em Anápolis, um em outubro e o outro em abril. Quando nós fomos para os Estados Unidos, nós fizemos o de abril, que é um pouquinho menor, mas tem umas palestras super legais. Eu fiz um curso só com mulheres, tinham cerca de 15 mulheres velejadoras.
E é bem legal porque muda o foco um pouquinho. Quando vai falar de motor, a gente chegou a falar de motor, de geradores, mas o foco é um pouco diferente do que o foco para homens que têm um entendimento muito maior. Aprendi muita coisa e foi bem bacana, fora as outras palestras de meteorologia. Faz meteorologia, de equipamentos de motores, de eletrônicos, de navegação, de ancoragem. Teve uma palestra específica sobre a maioria dos temas técnicos que abrangem uma vida de cruzeirista e foi bem interessante. Deu para complementar muita informação, assim. Aprendemos bastante coisa nesse boat show. Depois de visitar os 54 barcos, a gente finalmente encontrou o Obi. E foi bem curioso como a gente achou. Foi engraçado que a gente agendou 53 barcos para visitar. E a gente comprou o único barco que a gente não agendou. A gente estava visitando 3 outros barcos lá em Anápolis com o broker. Aí a gente passou na frente do Obi e achou lindo o barco e tal. Só que ele estava fora, ele estava um pouco acima do nosso limite máximo de custo. Então a gente deixou ele fora, a gente não tinha nem visto ele na listagem. Só que eu passei na frente, eu já conhecia por renome da marca do barco e tal. E perguntei pro broker, olha que legal, tá à venda também, né? Posso dar uma olhada? Ele falou, olha, tá acima do teu limite de custo e tal. Ele falou, tudo bem, no final do dia a gente dá uma olhada. Aí a gente olhou, deu uma olhada de 10 minutos nele no final do dia. E como é que foi? A hora que ele abriu o barco, eu entrei, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu olhei pro Daniel e falei, é esse. Só que eu ainda não tinha desmontado o barco para ter aquele entendimento estrutural dele, assim, pelo menos algum, né? E isso a gente conseguiu fazer no dia seguinte só. E realmente fiquei muito impressionado, gostei, falei, putz, esse barco estaria perfeito e tal. Aí a gente começou o processo de vamos tentar. A negociação foi dura, durou cerca de 2 meses de negociação até o final, até o fechamento da compra, e foi um sufoco. A gente foi negociando outros barcos também, mas foi negociando esse, tentando, e no final desse processo todo, o que parecia impossível deu certo. Eu fiquei nervosíssima, super ansiosa, morrendo de medo que não desse certo, porque eu tinha amado o barco mesmo. Mas, como a gente sempre fala, tem que ter foco e energia positiva, que as coisas se concretizam e acontecem. E, de fato, estamos aqui no Obi hoje. Acho que a dificuldade maior é no começo uma adaptação ao uso de recursos limitados, como água limitada, eletricidade limitada. Você tem que aprender a viver sem desperdiçar esse recurso. Mas depois de 3 meses você já se acostuma e é uma coisa boa, você aprende a não gastar aquilo que você não precisava gastar. E dá para viver muito bem com isso, muito feliz. A natureza agradece, né? A natureza também agradece. No começo é um pouco complicado mesmo, principalmente para as meninas, eu acho, mais do que para homem. Cabelo comprido, tem que lavar e tal. Mas com o tempo você vai se adaptando. A gente também, com relação à roupa, não dá para ter muita coisa. A gente até que tem um armário bem grande, cada um tem o seu. Mas também não precisa, porque faz 3 meses que eu só uso chinelo havaiana. Então isso também é bem tranquilo e não precisa muito. Tem adaptação ao movimento do barco, assim, até para dormir, tem muitas ancoragens que chacoalham um pouco. No começo você se incomoda, você às vezes não consegue dormir tão bem. Mas é tudo uma coisa de 3 meses. Depois de 6 meses passa a ser o seu natural, passa a ser sua casa o barco. E você fica confortável com isso tudo. Até sente falta quando não tá no barco, né? Desse movimentozinho. Tem uma outra dificuldade de viver a bordo, que é o convívio. Quando você tá numa cidade, você trabalha, você sai pro seu dia, o seu companheiro sai pro dia dele, você volta no fim do dia e trocam informações. Aqui a gente tá praticamente 24 horas por dia juntos. 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o assunto basicamente é o mesmo. É sobre o barco, são concertos, compra, enfim. Então isso é uma parte que é bem delicada e a gente tá aprendendo ainda. Você tem que... Qualquer relação, por melhor que ela seja, quando você tranca 2 pessoas dentro de um barco, que é o tamanho de uma sala, por maior que seja o barco, o nosso nem mas é pequeno.
E você vai estar o dia inteiro vendo a mesma pessoa, se esbarrando, dependendo dessa mesma pessoa, tendo que trabalhar em time com a mesma pessoa, que eu acho que é uma coisa muito legal quando você consegue começar a desenvolver isso. E só que é um aprendizado sobre tolerância, paciência, para você conseguir fazer isso dar certo, que é um desafio. A gente aprende dia a dia, né? Aprende dia a dia. É. A gente falou das dificuldades de viver a bordo, mas tem as suas recompensas também, e elas são muito boas, né? Tem, não, demais. A liberdade de você poder levar a sua vida, a sua casa para um próximo destino, para onde você quer. A integração com a natureza é maravilhosa. Os céus que você vê, as luas que você vê, os peixes, os mares, cada lugar é bonito, E as fantástico. pessoas que você conhece em cada pessoas. lugar. Tem os locais de cada ilha que a gente visita, ou de cada lugar que a gente vai, que são bem interessantes também, pessoas legais. Tem a cultura desses lugares, dessas pessoas que são riquíssimas. Enquanto a gente aprende com a cultura desses lugares e com as pessoas de outros lugares que a gente encontra. A gente encontra muitos amigos pelo caminho, né? A gente acaba fazendo uma família do mar, porque tá todo mundo meio que solitário, o casal, mas enfim, sente falta dos amigos, sente falta da família, então a gente acaba criando a nossa própria família, e essas pessoas também são muito legais, trazem pra gente informações diferentes, novas culturas, e isso é um ganho muito grande também. A vida é bastante intensa aqui, eu sinto, assim. Parece que uma semana foi um ano, e não é porque foi pesada, é porque a quantidade de pessoas que você conheceu, novas experiências, novos conhecimentos, novos lugares. Tem gente que me perguntava antes da gente viajar se não ia ser tedioso ficar no barco, sem ter muito o que fazer. A verdade é que isso não aconteceu por um segundo até hoje. Primeiro que não ter o que fazer não existe num barco, tá tudo quebrando no barco o tempo todo. Você está sempre o tempo todo pensando, ou fazendo, ou resolvendo, ocupado. Depois que a atividade fora do barco também é intensa, com pessoas, com lugares, coisas que você pode fazer. A gente quase não tem tempo pra nada, essa é a realidade, porque a gente tem tempo para as coisas que a gente dá prioridade. Então, tem que limpar o barco, é como uma casa, eu tenho que limpar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar o banheiro. Eu tenho que consertar, tenho que Daniel manter tem que fazer o motor funcionando, manter toda a parte de ensaiamento de velas funcionando, todos os sistemas. E sempre quebra, a gente tá num barco que tá com água salgada constantemente, né? Então essa parte de consertos é uma coisa também que as pessoas que não vivem a bordo não têm muita noção. Então dá muito trabalho ter um barco, não é? As pessoas acham que a gente está de férias, né? Ah, são de férias. Não, a gente rala. A gente rala diariamente para manter tudo em cima, tudo funcionando, tudo em boas condições, seguro. Dá trabalho. Se você achar que mudar para um barco entrar de férias para sempre, não é não. Não é. Eu tenho um tio que diz que quando você tem um veleiro, você tem 5 dias de trabalho para 1 de lazer. Eu diria que são 7 dias de trabalho para 1 de lazer. Mas é um trabalho muito recompensador, assim. Porque você está trabalhando para manter de pé e funcionando o seu sonho, a sua casa, a sua vida. Então faz muito sentido esse trabalho. Você faz ele com muito amor, assim. Vale a pena. Tem aquela famosa frase de que cruzeirar é a arte de consertar barcos em lugares exóticos. Mais pura verdade. O primeiro ano é o mais difícil nessa parte, porque no primeiro ano você não tem as ferramentas, você não conhece os sistemas, ou muitas das tarefas eu mesmo não conhecia, como cuidar de muitos desses sistemas. A partir do momento que você já tem as ferramentas, já aceitou que você tem que fazer isso 5, 6 dias por semana, se repara no barco, e você já vai pegando o jeito de como fazer isso, então aqueles 5, 6 dias já vão virando 3 ou 4, 2 ou 3, as coisas vão andando mais rápido, aí a vida fica mais fácil a partir do segundo ano, depois que já vai ficando mais traquejado no assunto. Bom, dicas que a gente poderia dar na hora de comprar um veleiro. Pesquise bastante, entenda bem o que você está comprando antes de comprar, porque aquilo não vai... Você vai ficar com aquele barco por um bom tempo. Mesmo que você queira trocá-lo rapidamente, isso não vai acontecer. Demora para comprar um barco, demora para vender um barco. Se você vai fazer uma viagem grande com esse barco, a escolha do barco vai impactar a sua viagem, vai fazer diferença. Vale a pena pesquisar bastante sobre o que tem no mercado
E não compre o primeiro que você vê. Entenda bem, queira saber qual a história daquele barco. Muitas vezes tem histórias por trás dos barcos que nem sempre são boas. O Daniel estudou muito, né? Você estudou 2 anos para poder comprar o Obi e visitamos 54 barcos. Eu acho até que eu exagerei um pouco nisso, talvez não precise de tudo isso. Mas a gente teve como final a compra do Obi e a gente está super feliz e não se arrepende por nada. No nosso caso a gente se sente recompensado por esse esforço prévio, assim, porque acho que levou a gente para uma escolha muito boa. A gente está muito feliz com ela depois de 2 anos, então acho que foi boa. Bom, sobre a escolha do tipo de barco, é muito pessoal. A gente escolheu um barco de... Como a gente ia viajar em latitudes moderadas, nos trópicos, a gente achou que um barco de fibra de vidro, com manutenção menor, estaria bom o suficiente para isso. Mas a gente optou por um barco de fibra de vidro robusto, forte. Então a gente escolheu um barco um pouco mais antigo para ter um barco de uma qualidade construtiva maior. E uma viagem, alto mar, ventos fortes, ondas fortes, é um esforço repetitivo muito forte, tem que ser bem estruturado o barco. E que tem uma lógica boa, que tem um layout bom de usabilidade do barco. Que ele seja confortável e prático de se usar, de se dar manutenção. É bom ter um barco, na minha opinião, que veleje razoavelmente bem, rápido, porque você sendo veloz, você consegue aproveitar bem uma janela de tempo bom para fazer sua travessia, então isso significa segurança e conforto também. Tem que ser um barco bem pensado para mar aberto. Tem barcos que são desenhados para Bahia e tem barcos que são desenhados para mar aberto. Acho que vale a pena ir num barco desenhado para o propósito da viagem que você quer fazer. E é legal ter um bom relacionamento com o ex-dono do barco. Isso foi muito legal pra gente. A gente mandava e-mail, ligava, e eles de imediato eles respondiam nossos e-mails. Porque cada barco tem suas particularidades, né, nos seus sistemas, e aquilo que você vai demorar os próximos 2 anos para realmente entender, aprender, aquelas pessoas já sabem aquilo tudo, então normalmente elas não se importam nem um pouco, tem o maior prazer em dividir aquilo com você e te ajudar. Então vale a pena manter um bom relacionamento com os ex-donos. E outra coisa que é muito legal, você comprar um barco de ex-donos que sabiam o que estavam fazendo, que sabiam cuidar do barco. E isso a gente teve muita sorte também, né? Muita. Sorte, e foi uma das razões que a gente escolheu esse barco. A gente viu como ele estava meticulosamente preservado, cuidado, tudo feito da maneira correta, sem muita gambiarra. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, com qualquer questão, qualquer pergunta. A gente vai deixar nosso e-mail aqui e o nosso blog. Acessem o blog também para dar uma olhadinha nas nossas histórias. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa pouca experiência que a gente acumulou nesses últimos 2 anos. Então, fiquem à vontade.